vezes, você pode estar equilibrado em vários pontos da sua vida, como era no caso dela, alimentação, exercício físico, né, momentos de lazer, mas o emocional dela era um emocional muito desequilibrado. Então, quando a gente olha a saúde integral, a gente tem que olhar a pessoa dentro de todos os aspectos. A outra coisa é olhar esse aspecto entre saúde, doença e sintomas. Quando a gente olha para um processo de doença, vamos dizer, eu tenho diabetes. Então, o diabetes ele tem um conjunto de sinais e sintomas que vai dar a etiqueta, como esse rótulo aqui. Tem um conjunto de sinais e sintomas que vai dar a etiqueta do diabetes. Mas antes de você dar a etiqueta, existem vários sinais e sintomas que estão demonstrando muitas coisas que estão acontecendo antes. Que pode estar no nível alimentar, pode estar no nível de exercício, e no nível das leis biológicas, são questões questões que são difíceis de lidar. Assim, você guarda, acaba aceitando coisas que você não quer aceitar, então acaba se submetendo a determinadas coisas que você não quer aceitar, mas não pode se livrar, então você acaba guardando aquilo ali. Então, nas leis biológicas, você não olha o rótulo da doença. Isso já é uma grande diferença em relação à medicina convencional. Então, pouco importa o rótulo, porque as doenças, elas recebem um conjunto de sinais e sintomas. Não que a gente vai olhar é um sintoma de cada questão, que dentro de um contexto pode receber um rótulo. Então, para a nova medicina, não importa o rótulo da doença, é você olhar os sintomas. E a outra coisa, que dependendo do tempo que uma pessoa vivencia com esse conflito, ela pode ter o corpo dela com mecanismos de adaptação guardados, já registrados por muito mais tempo. Então, se uma pessoa ela vive uma situação de desvalorização contínua na vida dela, está sempre vivendo uma situação de se sentir desvalorizada, vamos dizer, perante no trabalho, nunca se sente capaz relacionado àquilo, se ela tem isso há muito tempo, que no caso pode ser o trabalho, mas pode ser desde a infância, ela não se sente capaz de lidar com determinada situação. O corpo dela está com mecanismos de adaptação a vida inteira. Então, quando acontece um evento, de repente, uma pessoa que não se sente capaz, de repente ela recebe uma ameaça dela ter que fazer um trabalho que se ela não fizer, ela pode ser mandada embora, né? E ela já acha que ela não pode não dar conta. Ela ali já pode fazer, isso, só essa informação, como ela já tem isso dentro dela, de não se sentir capaz, só de alguém falar isso já vai despertar algo dentro dela e ela pode começar a desenvolver um processo orgânico como um trauma. A outra coisa que é bem diferente da medicina convencional é essa relação entre esperança e diagnóstico definitivo. Isso foi uma das coisas que mais assim me impactou. Porque dentro da medicina convencional, quando você recebe um diagnóstico, principalmente das doenças crônicas ou doenças imunológicas, você tem assim, você vai tomar esse remédio para a vida inteira e não vai resolver. Então, assim, esquece que você não tem resolução. Já dentro da nova medicina germânica, ou né, do nome das 5 leis biológicas, você não faz isso. Então, pode ser que uma pessoa nunca resolva uma questão, pode ser que ela fique com esse sintoma, que ela tenha tanto tempo de vida com esse mecanismo de adaptação, que talvez ela não vai ter uma cura completa disso. Mas existe sempre a esperança de modificar. E quando a gente dá para uma pessoa o espaço de esperança, o sistema já se relaxa. Né? Então, se você fala assim, olha, não tem jeito, esse aqui é o diagnóstico. Então, você já vai ver assim, nossa, não tem como resolver. Mas se de repente
existe uma possibilidade de você encontrar uma forma de melhorar, só isso, só de trazer a esperança, o corpo já se relaxa e já pode focar para a regeneração celular. Então, isso aqui é uma grande mudança de paradigma. A outra questão é que um tema pode desenvolver diferentes questões numa pessoa, dependendo de como ela sente. Então, por exemplo, uma pessoa que nessa questão agora do Covid, de repente uma pessoa perde o seu trabalho. Ela chega lá e tem uma ameaça de perder o trabalho, ou realmente ela perde o trabalho. Pode ter uma pessoa, ela pode se sentir muito envergonhada de perder o trabalho e se sentir muito humilhada de falar para a família, olha, eu perdi meu trabalho. Então, isso ser uma vergonha, sabe? Tem que ser uma pessoa que tem que ser, ela talvez tenha uma questão dela ter que ser eficiente, dela ter que ser suficiente. Então, para ela, perder um posto é vivenciado como uma humilhação muito grande. Essa pessoa, ela vai ter tendência a ter um problema específico, né, em relação a essa questão. Já uma pessoa que, de repente, eu perco meu trabalho, mas eu tenho medo de eu passar fome. Posso não ter meu sustento. Só de eu falar isso, só dessa pessoa falar isso, ela pode desenvolver tumores no fígado, vários tumores no fígado, porque ela tem medo de passar fome. Se ela é uma pessoa que tem vários familiares que dependem dela, ela tem a probabilidade de fazer um tumor de fígado de acordo com o número de familiares. Então, ela não vai ter só uma preocupação com ela vai ter uma preocupação com o filho, com a esposa, com as outras pessoas. Então, dependendo do sentir biológico, cada pessoa vai apresentar, vai se manifestar de forma diferente. Então, quando um processo ele se instala, quando uma doença, né, ela se instala, né, a gente vê assim, tem esse diagnóstico dessa doença. Isso significa, muitas vezes, que aquele processo já está no corpo há muito tempo. Só que algo despertou e a pessoa, o corpo está tentando resolver. O que é diferente da medicina convencional é que quando uma doença se instala, você olha aquilo como um processo de adoecimento e um diagnóstico definitivo. Já nas 5 leis biológicas, geralmente quando uma doença se manifesta, ela já está num processo de regeneração. Então, isso aqui também é uma mudança de paradigma. Você começa a olhar de outra forma. Então, quando acontece um trauma, quando acontece um evento que te marca, num trauma ninguém fica tranquilo, você fica tenso. Então, assim, você tenta ficar ali como se o trauma, ele te sequestra para aquilo ali. Você fica pensando naquilo, é como você passar um momento de um susto, você fica pensando nesse susto. É como se ficasse sequestrado dentro desse pensamento. Então, isso acontece no seu pensamento, mas também acontece organicamente. Então, a principal coisa quando uma pessoa se encontra nessa situação é aprender a comunicar. Então, tanto a gente precisa aprender a se comunicar com o nosso corpo, a perceber as partes do corpo que estão tensionadas, que estão com algum sintoma, e aprender a soltar. Quando uma pessoa que está num processo de ativação, ela está ali na preocupação, então ela está com um medo, ela tem um medo daquilo que está acontecendo. Então, assim, a pessoa, o terapeuta, no fato, ele tem que ajudar essa pessoa a se relaxar para ela voltar a se comunicar. Então, de fato, tudo que acontece dentro desse conceito das leis biológicas, eles são apenas marcas. As marcas são as pistas da nossa história vivida. Então, todos nós, assim, passamos por algumas questões que têm relação com a vida humana. Cada um tem os seus botões aí. Então, todo mundo tem marcas. E dependendo da fase da vida, vão ter marcas diferentes. Uma pessoa vai ter mais uma, outra pessoa vai ter mais outra, mas todo mundo vai ter uma marca. E essa marca,
elas simplesmente são mecanismos de adaptação que estão lá no corpo e que deram uma forma de se adaptar. Então, de repente, para uma pessoa, ela aprendeu a ser mais tímida, outra pessoa aprendeu a ser mais falante, uma aprendeu a ser mais passiva, a outra aprendeu a ser mais autoritária. São simplesmente formas de adaptação que marcam a nossa psique, a nossa fisiologia. E isso acontece o tempo todo. Então, gente, aqui, resumindo isso, né, a vida é um sistema totalmente integrado, desde as relações, né, com as pessoas e com tudo na vida. Então, como o Dr. Hammer trouxe, né, essa comunicação com o cérebro, com a psique, com o corpo, esse olhar desse sistema integrado, ele está nas constelações familiares, ele está em todas as medicinas mais antigas, como a medicina indiana, a medicina chinesa, na física quântica. Tudo isso vem olhando que a vida, ela é um sistema integrado. E a gente vai se moldando a resposta do meio. Então, aqui, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu comecei a estudar as leis biológicas, é assim, entender que cada conflito, cada coisa que aconteceu comigo, ele gerou uma marca que foi a minha forma de percepção do mundo. E essa forma de percepção do mundo, ela tem um lado bom, que é o que dá a tua força, os teus desafios, a tua forma de pensar, mas também o seu corpo está mostrando que ele tem determinados temas que são alguns calos para você. Simplesmente isso. E ao longo da vida, se algum calo desse é apertado esse botão, o corpo manifesta e pode manifestar com sinais e sintomas. Então, tudo que acontece no nosso corpo físico, seja por estímulo emocional ou relacional, ele está dizendo alguma coisa da nossa própria história. Então, por isso que eu disse que nesse início, né, na introdução aqui dessa aula de hoje, é que todas as coisas que vão ser despertadas no seu corpo, porque vai ser, de alguma forma, você olhar que isso está, na verdade, refletindo uma parte da sua história que você precisa integrar. Então, assim, agora que despertou, me deu uma dorzinha no meu ombro. Ok, tem uma partezinha aqui que talvez tenha relação com meu pai, com a minha mãe, com o meu trabalho, alguma parte que eu tenho que integrar. Então, basicamente, a gente vai só integrando tudo isso. Então, o ser humano, né, nessa visão, trazendo para essa visão até da constelação sistêmica, ele está sempre recebendo essa informação do todo. Então, cada um tem uma informação com uma missão pessoal, que é cada um tem o seu próprio desafio pessoal, e as leis biológicas mostram que, de acordo com o que você recebeu do mundo, você tem determinados impactos no seu corpo, que vão ser possíveis botões para serem atingidos, e esses botões nada mais são do que mostrar os seus desafios de vida. Então, cada um tem um desafio de vida. Então, é sua missão pessoal. Mas como está todo mundo, nós vivemos num conjunto e o nosso reflexo do nosso bem-estar depende da forma como a gente interage com o meio. Então, quando eu trabalho dentro de mim, eu também estou contribuindo para esse entorno. Então, é essa missão sistêmica, né? Então, cada um no seu trabalho interno, ao liberar as suas camadas, as suas feridas, ele acaba contribuindo para esse entorno. E, ao mesmo tempo, né, a missão espiritual, que é o desenvolvimento de alma de cada um aqui como humanidade. Então estamos todos aqui, todos nós, cada um nas suas questões, no seu propósito de vida, para se trabalhar, né, e crescer. E aqui, só para trazer uma lembrança, deixa eu diminuir isso aqui, porque eu não sei como é que eu faço. Entrei. De outras pessoas que também falam desse conhecimento das leis biológicas, né? Tem o Reich, que trabalha muito com a questão das couraças, a hipnose ericksoniana, então, que trabalha muito com isso, também essa relação de estar tudo integrado. Esse médico aqui, esse Carl Simonton, ele é um médico que trabalha, ele não é mais vivo, né? Ele fez vários trabalhos com pacientes oncológicos, fazendo visualizações para diminuir o tamanho do tumor. Então, ele tem vários livros publicados sobre isso.
E todos eles trazem esse mesmo conceito, que o sistema nervoso, a psique e o corpo estão completamente integrados. E quanto maior uma pessoa sente medo numa situação, maior é a sua vontade de se defender. Então, quanto mais medo uma pessoa tem, mais é como se ela estivesse sequestrada, é como uma crise de pânico. Se eu tô com medo, eu fico ali, pode estar tudo bem. Ela vai estar assim, nossa, eu não vou confiar que tudo bem. Então, ela fica ali naquele medo. Quando a pessoa está nesse medo todo, o que a gente precisa fazer é ajudar ela a poder se relaxar. Quando se trata disso individualmente, é você aprender a ter recursos dentro de você, aprender diversos recursos que a gente vai praticar aqui, para conseguir perceber que eu estou num estado de choque, eu preciso aprender a me relaxar para conseguir deixar esse medo maior passar. Porque se eu me identifico com o medo, o meu corpo entende que eu estou em perigo e dependendo do que eu percebi de qual é o perigo, eu posso ativar um programa biológico no meu corpo. Entenderam? Tranquilo até aqui? Tá. Então, o mais importante, gente, é assim, perceber como eu reajo. Então, mediante uma situação que me gera uma apreensão, seja uma coisa que você ouviu que não foi legal, que você não gostou de ouvir, seja uma coisa que você esperava muito, mas de repente você não escutou aquilo, ou um sapo que você engoliu. A primeira coisa é você perceber como você reage, como o seu corpo manifesta em sensações corporais, em pensamentos e sentimentos. Então, perceber como o seu corpo reage. Então, se conhecer. Depois, você poder avaliar com mais distanciamento o que foi que despertou. Qual foi essa raiz do desafio? O que despertou em você? De repente, você estava esperando um convite e de repente vem alguma coisa e fala, não vai ter isso. Não vou ter esse trabalho. Ou então, não vou ter essa promoção. Então, como você vivenciou isso? Então, é você perceber isso que está acontecendo. É reconhecer as partes do corpo que foram ativadas e adquirir recursos internos para conseguir lidar com isso. E esses recursos, basicamente, é praticar a presença no corpo. Nada mais é do que isso. Praticar a presença no corpo, como a gente já tem feito, fazer as respirações conectadas, e dar espaço para observar. E o que o Dr. Hammer viu é que o tempo todo nós estamos sendo ativados. Não existe isso assim, eu agora que eu tive um problema. Não, o tempo todo, no dia inteiro, a nossa vida inteira, a gente sofre ativações. Pequenos sustos, assim, uns maiores, outros menores. Então, a todo momento, o nosso corpo está recebendo essa interação do meio e ele está reagindo e está fazendo um processo de transformação que não necessariamente vão virar doenças. Mas quando você faz uma tomografia, eu lá no Canadá eu fiz uma tomografia, eu vi uma série de focos no meu crânio, uma série de focos, que eu não tive nada daquilo, eu não tive nenhum sintoma daquilo. Simplesmente o meu corpo registrou, eu até lembrei dos momentos, olhando a minha tomografia, eu pude olhar a minha história e falar, aqui eu realmente passei essa situação, aqui eu passei a situação X, que meu corpo produziu aquilo, mas não necessariamente eu tive um adoecimento. Então, isso mostra que a gente tem uma sabedoria inata que está o tempo todo ajudando em prol da vida. Está tentando fazer o corpo ficar vivo o tempo todo. E a gente não tem consciência disso. Mas determinados assuntos nos impactam de forma que é uma forma surpresa. Eu não esperava aquilo acontecer. Às vezes eu vejo que não tenho saída. Por exemplo, tem uma ameaça de perda de trabalho. Eu sinto que eu não tenho saída. E aquilo ali eu posso adoecer. É como na questão do Covid. Muitas pessoas ficaram doentes estando em casa, sem ter tido contato com ninguém. Simplesmente porque elas, caramba, o ar é perigoso. O meu vizinho pode ser o meu agressor. Então, assim, eu não posso sair. Eu estou muito desprotegida.
E aí, só isso deixou o sistema muito em alerta, e toda vez que a gente fica muito em alerta, eu fico com muito medo, eu fico separado. Então, eu tenho que me proteger do todo. Então, eu fico nessa separação. Toda vez que eu estou separado, o sistema começa a buscar formas de defender, e dependendo do sentir biológico, então, no caso, eu tenho medo que o meu território pode me agredir, eu faço um problema de brônquio pulmonar, porque o meu território existe esse perigo. Então, dependendo do meu sentir, o meu corpo ele reage a isso. Então, se você aprende a ver, caramba, eu tô muito preocupada, eu tô muito estressada, eu tô nervosa com essa questão do Covid, então eu vou procurar fazer coisas que eu possa relaxar, que eu possa deixar a minha emoção processar, até eu perceber que eu posso estar em segurança. Mas mesmo assim, você pode ainda desenvolver o Covid, mesmo assim. Mas se você desenvolver, você vai desenvolver de uma forma mais leve, porque você está ajudando o seu corpo a processar isso. Então, basicamente aqui, depois vocês vão ter isso no PDF, é para mostrar que o corpo da gente responde ao estresse. Então, teve uma ameaça, o corpo registra. Então, aquilo que eu percebo do meio como uma ameaça, que é pelo contato, o corpo vai fazer de tudo para evitar sentir a dor. De tudo. Então, ele vai tentar reagir. Então, ele vai ficar no mecanismo de estresse contínuo até sentir que você está em segurança. Então, isso é uma coisa, é uma resposta natural. E o que pega a gente muito desprevenido é porque o que ativa essa resposta de estresse são a forma como eu percebo o meu meio. Então, a forma que eu percebo a interação do meu meio, se é um meio perigoso ou se é um meio que está seguro, isso passa pelo meu cérebro mais antigo, o sistema límbico, que tem a ver com as nossas emoções. E se o sistema límbico, o nosso registro de pequenininho, percebe como uma ameaça, ele vai fazer com que o corpo entre numa resposta de estresse. Então, isso tudo, gente, é muito automático, sabe? Vocês estão vendo? A gente não tem muita consciência disso. É automático, são os nossos instintos mais primários. Quando a gente vê, a gente já reagiu, é uma coisa muito instintiva. São essa parte do nosso sistema neurológico bem de quando nós somos pequenininhos. Então, aquilo que a gente recebeu de pequenininho fica ali como registro, e eu, como adulto, né, dependendo da situação, eu posso reagir de uma forma com muito querendo, por exemplo, se de repente o meu pai foi uma pessoa ausente, né, e minha mãe foi ausente, e eu tenho um registro de solidão, medo da ausência, chega a situação do Covid, eu tenho que ficar separado, pronto, estou sozinha no mundo. Estou sozinha, eu sei que eu não estou sozinha no mundo, eu sei que eu sou adulta, eu não estou sozinha no mundo, mas a sensação é uma vivência de solidão extrema. E se uma pessoa vivencia a solidão extrema, ela vai poder impactar, vai gerar toda essa cascata e vai impactar as regiões que têm a ver com isso. Então, quando a gente olha para essas questões das leis biológicas, o objetivo não é eliminar o trauma. Não é assim, eu vou eliminar essa história de não me sentir sozinho para eu nunca mais ter isso. A gente talvez você não consiga eliminar isso completamente, porque se uma pessoa ela passou a situação de solidão a vida inteira, mesmo que ela pode se trabalhar muito emocionalmente, fazer muitos trabalhos de cura para conseguir dar conta disso, não ficar tão impactada, mas pode ser que de repente quando ela menos espera, às vezes, sei lá, todos os amigos vão viajar e de repente ela fica sozinha. E aí aquilo ali pode ser suficiente para ela se sentir sozinha e ativar um programa. Mas se você já sabe como lidar com isso e já tem recursos para poder lidar, você vai dessensibilizando. Então você vai ficando menos sensível a essas questões do meio. Não, eu não estou sozinha no mundo. É só um momento, uma circunstância. Eu não preciso entrar em desespero. Entende? Ficou tranquilo? Tranquilo? Então, o objetivo não é acabar, é a gente diminuir a resposta de reação.
sabe? Então, eu não ficar tão reativo às questões que acontecem. E isso aqui nada mais é do que vocês já viram, né? Tem as impressões do mundo, o que a gente percebe do mundo, a gente registra como contração ou expansão. Então, dependendo do que a gente recebeu, a gente vai registrar como proteção, né? Eu preciso me proteger ou eu estou relaxado. Essa informação vai para o nosso sistema neuroendócrino e registra tudo na nossa biologia. Isso aqui é bem medicina, né, convencional. Isso aqui já é bem documentado. Toda vez que acontece isso, dá uma alteração em toda a minha fisiologia. Então, ou seja, o que o Dr. Hammer trouxe, um impacto, que é um impacto vivido como algo intenso para você, né? Pode não ser intenso realmente, como eu falei na questão do pânico, mas pode ser intenso para você. Ele vai dar um mecanismo de alerta que vai alterar toda a sua fisiologia, ou seja, todo o corpo se comunica. Nada diferente do que a medicina chinesa já sabe, do que a medicina indiana já sabe, né? É só uma representação. Então, eu gostaria, então, que vocês só, por enquanto, só olhassem para isso aqui, respira grande, solta, e vamos para o nosso momento de lazer. Respira, acompanha o cachorrinho lá. Isso. Bom, né? Então, vamos fechar os olhos. Se acomodem aí na sua cadeira. Procura uma postura relaxada. Tira os óculos, quem tiver de óculos. Inala grande, solta. Percebe o seu corpo. Sinta a respiração ocupando todos os espaços dentro do seu corpo. Pode ser que você sinta uma parte mais forte e outra parte menos forte. Inala grande, solta. Observa que área do corpo mais lhe chama a atenção. E, se possível, coloque a mão nesse local. Respire um pouco nesse local. E percebe que sensação vem. Calor, frio, peso, leveza, dor, contração. Que emoção? Agitação, ansiedade, raiva, impotência, alegria. Respira, solta. Agora, traga uma situação difícil que você vivenciou no passado ou está vivenciando atualmente. Observe essa situação em detalhes. O que acontece no seu corpo quando olha essa situação? Contrai ou se expande? Procura ser forte ou enfraquece? Como expressa a sua fala? Que emoções sente? A vontade é de se esconder ou de enfrentar? É muito importante tomar consciência de como você reage. Que conclusão você toma sobre essa questão? Por exemplo,
Por que permitir isso acontecer? Me sinto culpado. Gostaria de ter feito diferente. Comigo as coisas são sempre assim. Ou simplesmente fiz o que pude. Traga sua atenção para todo o seu corpo. E percebe se existe algum movimento que você gostaria de fazer. Ou algum movimento que seu corpo gostaria de ter feito. Seria falar, colocar um limite com o braço, andar. O que seria? Vai observando mais profundamente o seu corpo e deixa o seu corpo fazer um movimento de forma bem leve. Pode ser que você queira dizer não, rosnar ou simplesmente abraçar e acolher. Perceba o que seu corpo gostaria de completar nessa história. Pode ser que sinta resistência, choro, tremor. Agora, deixe essa situação ir. Respira, observa o seu corpo e pode tirar a sua mão desse local. Traga para sua mente um momento completamente diferente, em que você enfrentou um desafio com alegria, com força ou acolhimento. Um momento em que você conseguiu se expressar. Observe nessa cena as sensações no corpo que te chamam a atenção, emoção ou pensamento. Que movimento o seu corpo agora gostaria de fazer? E pode deixar esse movimento acontecer. Observe essas duas partes de você, como se olhasse fora de você. Uma parte que teve dificuldade de se expressar e uma outra que se sentiu livre para se expressar. Coloque uma mão na área que representa a força e a outra mão numa área que precisa aprender a soltar e se acolher. Escolha um lugar do seu corpo para colocar as suas duas mãos. Se quiser, pode ser uma mão no peito e a mão no lugar da dificuldade. E simplesmente sinta a sua mão que acolhe nesse lugar. E acompanhe a respiração nesse lugar da mão que acolhe. Quanto mais permite se acolher, ser cuidado, mais o corpo se relaxa e envia esse relaxamento para outra parte que precisa de acolhimento.
Observe as pequenas mudanças. Respira, solta. E se imagine recebendo toda uma luz por essa parte que acolhe e indo para o outro corpo, para a parte do corpo. E assim, vá permitindo que essa luz vá permeando todo o seu ser e vá para todo o espaço-tempo, passado, presente e futuro da sua existência, que precisa levar essa consciência. Agora, coloque a mão direita sobre a sua mão esquerda no seu peito. Pode até abrir os olhos rapidinho para me ver aqui. A mão assim, dobrando os dedinhos, bem no externo. E só respira um pouco com essa mão aqui no peito. E vai dando pequenas batidinhas com as laterais dos dedos, de olhos fechados, sentindo esse abraço